Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo a mais um vídeo. E dessa vez eu trago para você um speed art de uma escultura digital. Escultura que é baseada na pintura de Alex Reeves, que eu já vou mostrar para você daqui a pouco. Mas antes eu quero dar um recado. O recado é para você me seguir nas redes sociais e que agora eu tenho uma rede social nova. Eu criei uma conta no Instagram, né? Agora eu sou blogueiro, né? E um blogueiro tem que ter um Instagram. E lá eu vou postar alguns renders, alguns avisos, alguns testes, enfim, estudos. E eu acho interessante, né, que você me siga no Instagram. Vamos lá trocar uma ideia também nessa rede social. Tem as outras redes sociais que eu vou deixar o link aqui embaixo também, que é o Facebook do canal Blender Power e o meu Twitter pessoal, e tem o Twitter do canal Blender Power também. Então se você tem Twitter, Instagram ou Facebook, os links estão aqui embaixo. Você já deve ter visto aí no vídeo que eu comecei o processo de escultura utilizando uma blueprint, um model sheet. Eu resolvi desenhar essa blueprint em cima da pintura do Alex Reeves para poder estudar o personagem um pouco antes de partir pro Blender. Então eu abri ele no Krita e redesenhei, né, ele na versão frontal e lateral, estudando as formas do personagem para que quando eu passar pro 3D, além de ter, né, a model sheet no fundo para servir de guia, eu já conheço bem as formas do personagem. Inclusive, eu gravei todo o processo de construção desse model sheet e eu vou publicar aqui nesse canal, que provavelmente será o próximo vídeo. Eu vou trazer aqui um formato um pouco diferente, né, onde eu vou falando e fazendo na mesma hora. Vamos testar para ver o que vai virar. Então esperem aí no próximo vídeo mostrando como eu fiz o model sheet utilizando o Krita. Outra coisa de se destacar nessa construção é que eu utilizei o modificador Skin para criar a blocagem do personagem, a forma principal dele. Para fazer esse blocking, né, utilizei o modificador Skin, fiz a forma principal do personagem, que é um formato de gota, ou mais ou menos assim. E utilizei mais objetos para os membros, né, um objeto para o braço e vários objetos para os dedos. Eu não fiz eles todos em um objeto só, porque se você alguma vez já tentou utilizar o modificador Skin, percebeu que ele não é tão bom para fazer esse tipo de coisa, né? Se você tem que extrudar uma cabeça, uns membros para fora dessa forma principal, ele vai criar uma malha bem deformada, bem estranha. Então por isso é mais interessante você criar a blocagem utilizando sim o modificador Skin, mas em objetos separados e esculpir eles, né, de início separadamente. E quando você tiver uma forma já interessante, né, a gente faz a união deles com o modificador Boolean, né, onde a gente utiliza o parâmetro Union para fazer uma união desses objetos. E foi assim que eu comecei a criar esse personagem. Eu considero esse processo de blocagem a parte mais importante da escultura digital. Se mesmo que o Dyntopo nos permita partir de uma forma para outra sem nos preocupar com a malha, eu acho importante a gente ter uma base sólida para poder trabalhar em cima. E aí que entra o processo de blocagem, de blocking, onde você vai criar a forma principal do assunto, né, que você quer esculpir sem nenhum detalhe, né? A gente vai apenas criar a forma principal, no caso é nosso formatão de gota e os membros, para depois esculpir em cima, né? Esse é um processo muito importante que se você fizer errado, ou se você fizer não digo errado, mas um pouco diferente da ideia final, você vai ter alguns problemas tendo que voltar e consertar. Então fazendo em etapas, né, no esquema de uma pirâmide, né, fazendo a base bem sólida dessa escultura, você vai partir para os detalhes com bem mais segurança e deixando assim, ó, até a escultura pronta bem mais rapidamente. Então abuse do modificador Skin, abuse dos objetos primitivos, né, esferas, tem os metaballs, para poder criar seu blocking mais fiel com o que você quer esculpir no resultado final. Ou se você apenas está fazendo um sketch sem nenhum destino, né, apenas rabiscando, aí você pode, né, ignorar a parte do blocking. E agora sobre essa pintura do Alex Reeves, eu achei essa pintura com esse personagem bem interessante e esse personagem específico muito interessante para tentar esculpir, porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né, parado, sem criatividade, esperando uma ideia cair do céu pra gente esculpir.
E isso é difícil de acontecer, gente. Vamos ser realistas, isso é difícil de acontecer, você tem que ir atrás das ideias. Você pode, por exemplo, reesculpir um personagem de um filme que você gosta, pintar ele, se você tiver, né, nesse marasmo da criatividade. Se você tiver, por exemplo, parado e sem fazer nada, mas quer praticar, pegue algo que você se interessa, uma pintura que você interessa de um personagem, e vai esculpir você também. O importante, né, é não ficar parado, o importante é se propor a enfrentar uns desafios. Nesse personagem especificamente, eu enfrentei vários desafios de construção que eu tive que aprender para poder obter esse resultado final, que na verdade nem é lá grande coisa, mas mesmo assim você acaba empurrando mais um pouquinho o seu conhecimento apenas pelo fato de não ficar parado, né, de se propor a fazer algo novo. Foi o que aconteceu quando eu tentei esculpir esse personagem do Alex Reeves. Então treine, tente esculpir um personagem por semana e eu garanto pra você que você vai ficar bom nisso rapidinho. A prática não leva à perfeição, eu acho que a perfeição nem existe, mas ela leva sim a você ficar melhor, e isso é um fato. Se eu pudesse mostrar meus primeiros trabalhos aqui, na verdade eu até posso, né? Eu acho que eu vou fazer um vídeo ainda mostrando meus primeiros trabalhos. Quando eu conheci o Blender, você vai ver que ninguém nasce sabendo. E mesmo que eu não seja especialista em escultura hoje, meus trabalhos são bem melhores de quando eu comecei. E era bem desastroso no começo. Nessa escultura eu tive dois assuntos que eu tive bastante dificuldade em fazer. O primeiro foi a anatomia da mão. Apesar da mão ali estar relativamente bem realista, eu acho que está realista até demais pro conceito do personagem, eu tive dificuldades ali de entender a anatomia, né, em si da mão. O que eu fiz foi copiar a minha própria mão até parecer uma mão de verdade. Então aí eu utilizei aquela velha técnica do mexa até parecer menos feio, né? Onde eu tentei esculpir ali os dedos baseando na minha própria mão. Não que eu conheça a anatomia de mãos, é algo que eu preciso estudar ainda, mas eu fui esculpindo dessa maneira, né? Mexendo ali, mexendo aqui, até eu achar uns formatos interessantes. Então eu percebi que é algo que eu tenho que dar uma melhorada ali. Outra coisa que eu acho que vocês vão ver mais à frente, eu não sei que parte do vídeo tá aí, porque eu gravo separado, são os tecidos que envolvem o pescoço do personagem, né? Algumas partes do braço também. Onde esses tecidos têm uma certa dinâmica de caimento. Eu tentei fazer eles realistas demais, novamente, né? A pintura do Alex Reeves não é tão realista em relação à dinâmica dos tecidos. E eu tentei realmente fazer um tecido bem realista, com caimento, com dobras, pontos de tensão. E falhei cruelmente, algo que eu tenho que aprender a fazer direito. Ficou parecendo um chiclete mascado e esticado, sabe qual é? E não ficou legal, mas assim, é algo que a gente vai aprendendo com os tempos. Só o fato da gente fazer e ver o que poderia ser melhor já significa que a gente está aprendendo, né? Se a gente não tivesse feito, a gente não teria nem identificado um problema que a gente tem que corrigir. Então fica aí de dica pro Eduardo do futuro, que é tentar entender melhor essa dinâmica de tecidos. Mas é isso, a gente tem que treinar e repetir, né? A gente não consegue melhorar sem repetição. Deixa eu dar um alt tab aqui de assunto. Não sei se vocês acompanham as notícias em relação ao desenvolvimento da nova versão do Blender, mas é que o renderizador interno e a Blender Game Engine, a BGE, foram descontinuados. Não sofrerão mais atualizações e, consequentemente, não vão aparecer na nova versão do Blender, que é a versão 2.8. Então podemos dar tchau ao renderizador interno e tchau à BGE. É uma notícia um pouco triste, porque essas ferramentas, né, esses softwares fizeram parte do nosso desenvolvimento, mas elas vão dar lugares a ferramentas novas, né? Esses softwares, né, tanto a BGE quanto o renderizador interno, são softwares legados que já estão atrapalhando o desenvolvimento do Blender moderno, da versão 2.8. E por isso eles foram retirados da nova versão, não vão fazer parte, mas já tem aí seus sucessores, né? Para o renderizador interno a gente já tem o Eevee, e para a BGE a gente tem o que eles chamam que é o Interaction Mode, que é a nova BGE, que ela vai funcionar de forma mais integrada com o Blender. Ela vai funcionar também na 3D View convencional, digamos assim, nas suas animações, e vai funcionar como engine de jogos também. Eu queria passar essa notícia aqui para vocês, que eu acho interessante, né, ver que o Blender tem constante desenvolvimento e que por causa disso algumas coisas têm que ser deixadas para trás para dar lugar a coisas novas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa escultura.
O próximo vídeo será um vídeo sobre o Krita, onde eu vou trazer meu processo, né, de criação do Model Sheet. Os links das redes sociais, como eu já disse, estão aqui embaixo e vejo você no próximo vídeo e fui!